na MTV. MTV. Em 1997, os Racionais MCs tiveram que usar uma tática de guerra contra a MTV Brasil. Porque enquanto a emissora só queria tocar Skank e Spice Girls, ela foi obrigada a tocar isso daqui. Cadáveres no poço, no pátio interno. Adolf Hitler sorri no inferno. Na época, esse clipe devia estar irritando muita gente, principalmente o governo de São Paulo, porque só 5 anos depois do massacre, os Racionais tinham conseguido entrar pela porta da frente no Carandiru para gravar esse testemunho. Só que quando a equipe chegou na porta da casa de detenção, um dos diretores da prisão tentou barrar os caras de qualquer jeito. Claro, né? Quem que ia ser o otário de autorizar uma gravação de clipe que denunciava o massacre do Carandiru na própria cena do crime? Só que os Racionais tinham um papelzinho carimbado por uma autoridade. Hoje a gente vai fazer o caminho completo. De onde saiu essa letra, como eles filmaram isso dentro do Carandiru e por que a MTV foi obrigada a engolir os Racionais em pleno horário nobre. E tudo isso num Brasil dos anos 90, cheio de banheira do Gugu e a Uchan na TV. Pegue a sua coquinha gelada, esquente o seu marmitex, que hoje a gente vai ver esse capítulo improvável do rap brasileiro. Vai, Gislene, pode trazer meus derby azul. Estrategista sempre, desde aquela época. E desde criança, desde pivete, você aprende a ver a polícia como seu inimigo. Eu não tenho medo não, amigo. Aí que entra o Racionais, o nosso papel é entrar na festa e apaziguar e pedir paz. É incrível como essa história pode ser contada só ligando as várias cagadas que a polícia brasileira cometeu. Por exemplo, em 94, novembro, os Racionais estão tocando Homem na Estrada num evento de rap lá no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. E a polícia resolve entrar no palco e prender todo mundo que tava ali. Não confio na polícia, raça do caralho. Outra cagada importante pra essa história. No mês seguinte, dezembro de 94, entra em cena um cara chamado Jocenir Prado, que é simplesmente o coautor de Diário de um Detento. Sim, não foi só o Mano Brown que escreveu essa letra. Mas até esse ponto, o Jocenir é só um simples comerciante em São Paulo. Anos depois, o próprio Jocenir pôde contar a sua história no programa do Jô. Ele pediu o carro emprestado pro irmão dele pra viajar com sua esposa, que estava grávida de 8 meses. Só que o irmão dele estava metido com carga roubada e marcou o encontro justamente na frente de um galpão onde ele escondia as mercadorias. E bem nesse dia, uns policiais estavam à paisana esperando para dar um bote. Vem 2 jovens saindo de um galpão ao lado, que não tinha nada a ver com a história, acham que são os ladrões de carga e metem bala nos caras. Acabam ferindo gravemente 2 jovens inocentes. A polícia, vendo a cagada que tinha feito, tenta arranjar ali na cena um culpado. E o Jocenir tá ali de bobeira esperando o irmão e acaba virando o bode expiatório perfeito. E aqui essas duas histórias se separam por um momento, mas vão se encontrar lá em 97 de um jeito que ninguém podia prever. Porque os Racionais são soltos várias horas depois, mas o Jocenir fica trancado. E aí começa a peregrinação do Jocenir por várias cadeias até que em 95 ele é finalmente transferido pro Carandiru. E quando ele chega lá, ele já chega com uma certa fama, porque ele era o tiozinho que escrevia cartas. Esse tinha sido o jeito que ele tinha achado para sobreviver o inferno que é o sistema carcerário brasileiro. E o seu grande diferencial é que o Jocenir gostava de poesia. E ele começa, além de transcrever o que os presos falavam, colocar uns poemas, uns versinhos para as esposas, namoradas e mães dos detentos. Só que além das cartas, o Jocenir vira uma espécie de confidente, um psicólogo da prisão, e ele escuta principalmente o que os caras tinham vivido 3 anos antes, o massacre do Carandiru. E o Jocenir começa a anotar tudo aquilo. E aí pulamos pra 97. Mano Brown, já com certa fama, é convidado em cima da hora pra bater uma pelada no pavilhão 8, dentro do próprio Carandiru. E quando ele chega lá, alguém vira pra ele e fala assim: ó, tem um tiozinho aí que escreve umas poesias, uns raps, que eu acho que você vai curtir ver. O Brown ouve aquela história meio cético, né? Mas resolve ir até lá. E quando ele chega, ele se depara com Jocenir. Jocenir pega o seu caderninho surrado, entrega na mão do Brown. E na hora que o Brown lê aquilo, ele saca que aquilo ali é uma parada diferenciada. O Brown pega aquele caderninho, põe embaixo do braço
e vai embora. Até aqui não tem MTV, não tem clipe, não tem nada ainda. São só dois caras que se trombaram no lugar mais improvável do mundo. E agora eles iam montar essa bomba juntos. Só que antes, falta entender o Brasil que ia ouvir isso, porque essa bomba ia explodir do lado de fora das grades. Cheguei lá, era um tiozinho branco, calvo, e fazia rap. Eu falei, pô, nada a ver, né, meu? Nada a ver. Aí na hora que eu li assim, eu falei, não, a letra é muito louca, hein, meu? Pra entender o absurdo de um clipe sobre o massacre do Carandiru e parar no meio da programação da MTV, a gente tem que entender a própria MTV dos anos 90. O canal era um grande recreio dos jovens descolados. Era a linha que separava quem existia de quem não existia no mundo artístico brasileiro. A MTV Brasil nasce em 1990, mas é em meados dessa década que ela se consolida, principalmente por causa de 1994. Esse é o ano que parece propaganda de margarina no Brasil. O Plano Real chega, a seleção ganha o tetra, aquele transe coletivo de, porra, viramos a página, a gente é o país do futuro. E a MTV começa a espelhar essa narrativa completamente. O Skank estoura com Calango, que é um baita disco, por sinal, mas é uma vibe de clipes coloridos, juventude de classe média curtindo a praia, fumando ouvindo Jack Tequila. É nesse mesmo ano que saem, por exemplo, o disco de estreia dos Raimundos e Da Lama ao Caos, do Chico Science e da Nação Zumbi. Também é nesse mesmo ano que a polícia prende os Racionais lá no Rap do Vale, que eu já te contei. Então existe um contraste gigantesco nessa época, porque enquanto a MTV vendia a imagem de um Brasil que superou seus problemas, porra, eu lembro muito de escutar a frase, o Brasil é o país do futuro, Deus é brasileiro. Do outro lado, o Estado tava prendendo quem ousasse falar que os problemas ainda existiam. Então um fenômeno bizarro acontece, porque os Racionais ficam gigantes, vendendo centenas de milhares de discos, lotando shows, mas ainda no lado B da cultura, porque eles são completamente invisíveis para a classe média e para a classe alta. E aí começa o xadrez, porque os Racionais sabem que eles precisam furar a bolha para espalhar a sua mensagem, mas tem um problema. Se eles entrassem do jeito que a MTV queria, fazendo gracinha, sendo grupo de rap exótico, eles viravam um tipo de atração de circo. Então eles esperaram. E em dezembro de 97, os Racionais lançam A Pedrada, Sobrevivendo no Inferno. A capa já mandava o recado, né? Uma cruz ornamentada que parecia uma capa de Bíblia, dizendo: isso aqui não é entretenimento pra você balançar a bunda, não. E no meio do disco tem Diário de um Detento, 7 minutos e 31 segundos do Mano Brown recitando o massacre que o Estado tentou apagar. E aí vem o problema de verdade. Como fazer essa mensagem chegar em toda a população sem ser filtrada, sem perder a essência? A resposta tava num clipe. Mas pera, antes da gente entrar no clipe, a gente precisa falar da música em si. Porque olha o que aconteceu aqui. Os sobreviventes do massacre contam as histórias pro Jocenir. O Jocenir ouve aquilo e anota tudo num caderninho. O Brown lê e transforma em letra. Então quando você ouve aquela música, você tá ouvindo a voz de quem realmente estava lá. E a letra chega com data, pavilhão, nome. O nosso cérebro tenta ouvir aquilo e arquivar como ficção, mas não rola, porque o relato é muito gráfico, muito real. Inclusive, essa interpretação daria todo um vídeo novo sobre como o rap construiu parte do meu caráter, enquanto eu ainda era uma criança, né? Com essa cor aqui. Porque esse é o verdadeiro poder da música. Aí faz sentido a música ter quase 8 minutos, o clipe estendido ter 9 minutos, porque esse era o tamanho e o cuidado necessário para transmitir aquele depoimento de maneira detalhada. Só que para atingir o alvo, os Racionais tiveram que utilizar uma verdadeira tática de guerra. Hoje, a gente tem que ser mais estrategista, mais inteligente. O mundo hoje exige mais inteligência, mais reflexão. Quando você não tem permissão para entrar num lugar, ou você tá querendo invadir mesmo esse lugar porque ele é seu de direito, você tem que pensar como um estrategista. Você tem que arranjar um jeito de entrar escondido, fazer o trabalho por dentro.
E a melhor forma de esconder uma coisa perigosa é dentro de uma coisa inofensiva. Os gregos inventaram isso com o famoso cavalo de Troia. Os soldados de Troia acordaram um belo dia e viram aquele presente gigante na porta da cidade e pensaram: nossa, que fofinho, né? Um cavalo de madeira gigante, baita presente. E carregaram ele para dentro da cidade. Quando eles perceberam que tinha um exército inteiro escondido ali dentro, já era tarde. A cidade já tinha caído. E a arte funciona assim há séculos. Billie Holiday, em 1939, enfiou a música Strange Fruit nas rádios americanas. Ela parecia um jazz inofensivo, bonito, melancólico, mas quando as rádios perceberam que estavam tocando uma denúncia explícita de linchamento de pretos, ela já tinha passado no ouvido de meio país. There's strange fruit. A própria MTV nos anos 80 se recusava a botar clipe de artistas negros. A desculpa oficial era: isso aí não é muito nosso formato, não, a gente é uma emissora de rock. Teve que o David Bowie, um cara branco, confrontar os caras, né? Having watched MTV over the last few months, I'm just floored by the fact that there's so few black artists featured on it. Why is that? E aí, no meio da década de 80, ali chegou Michael Jackson com Billie Jean, um sucesso tão absurdo, um talento tão inesquecível, que a MTV teve que engolir o cara. Diário de um Detento é a versão brasileira disso. E a MTV era o cavalo. Meio que involuntário, mas era. Os Racionais nunca foram lá e pediram um favor, né? MTV, será que vocês poderiam, por gentileza, nos dar um espacinho pequenininho? Não, né? Era uma parada assim: a gente tá grande demais pra vocês se darem ao luxo de ignorar a gente. Vocês vão ter que abrir essa porta, porque a gente fez um clipe que não dá pra ignorar. Era a brecha que o sistema queria. Aviso IML, chegou o grande dia. Em 1997, o diretor Maurício Essa tinha só 27 anos, nunca tinha dirigido um clipe sozinho. O diretor original, o chefe do Maurício, que era pra ter feito o clipe, simplesmente desistiu e jogou o trampo no colo do Essa. Esse clipe dos Racionais aí nunca vai dar certo, faz você. O Maurício contou num podcast que a ideia de filmar dentro do presídio já veio decidida pelo Mano Brown, mas o Essa, sabendo da dificuldade, tentou criar uma saída, né? Se não rolar no Carandiru, a gente monta um cenário, faz em estúdio e tal. O Mano Brown nem olhou pra ele, levantou e saiu andando dizendo: se não for no Carandiru, não tem clipe. E aqui começa a genialidade, porque pensa na audácia do que estava sendo pedido. O estado de São Paulo tinha cometido um massacre em 1992, matou 111 presos, tentou varrer isso para debaixo do tapete, dizendo que foi contenção de rebelião, legítima defesa. E agora, só 5 anos depois, alguém quer entrar no local do crime com uma câmera profissional de cinema para fazer um clipe que ia dizer exatamente o contrário da versão oficial. Obviamente que ninguém ia autorizar isso, só que autorizaram. E para entender por que, você precisa saber o que tava rolando com o Carandiru em 97. O presídio tava cada vez mais na mira da opinião pública. Primeiro, porque era uma aberração na cidade, né? E segundo, porque há anos rolavam denúncias de superlotação, condições desumanas, violência, uma pressão enorme pelo fechamento do presídio, que tinha virado um símbolo de vergonha internacional. E nessa história, o Estado estava precisando desesperadamente passar uma imagem de bom moço, de que o presídio funcionava. Então, quando chegou um pedido de filmagem aparentemente inofensivo, aparentemente documental, o juiz foi lá e assinou a autorização. Só que quando a equipe chegou na porta do Carandiru, um dos diretores da prisão olhou para aquela equipe com câmera de cinema e travou. Falou: cara, como assim filmar? Vocês não vão filmar bosta nenhuma, vocês estão loucos? Claro, né? O cara que tá lá no campo de batalha, vendo a realidade, entendeu o que o juiz, sentado numa cadeira de escritório, não conseguiu entender. Mas os Racionais tinham um papelzinho carimbado. E depois de muita discussão, o diretor cedeu. O Brown é um baita roteirista. A música é um roteiro. Então, pra mim, foi seguir e não cagar a música, a letra dele, que é incrível, né? A autorização assinada era uma coisa. Entrar no Carandiru com uma câmera e sair de lá de dentro com um videoclipe era uma conversa completamente diferente. O diretor do presídio tinha deixado claro logo na entrada que a generosidade
generosidade dele tinha limite. Barrou metade da equipe, metade dos equipamentos, tripé de luz, refletor, tudo ficou na porta. O que sobrou foi uma equipe desfalcada que nunca tinha feito uma visita técnica, com pouquíssimos recursos e que seria acompanhada por um único carcereiro desarmado que era amigo dos detentos. Mas eles tinham a estrela do rolê, Mano Brown, que a essa altura era talvez o rapper com mais trânsito dentro da massa carcerária do país inteiro. O cara era um ídolo. Os presos, por sua vez, já sabiam que o clipe ia acontecer porque tinham aprovado a gravação antes. Mas eles não ficaram só olhando, supervisionando a gravação, não. Eles viraram praticamente diretores de cena ali na hora. Paravam tudo pra corrigir, ó. Dia de visita não usa boné assim. Essa cena aí funciona assim, pá, tal. E pensa nisso por um segundo, né? Os detentos do Carandiru ensinando o diretor como contar a própria história deles. E o Brown atuando ali como um maestro, né? Fazendo a ligação entre o diretor de cinema, a equipe e os próprios detentos. E o Essa preocupado em filmar com uma linguagem de clipe mesmo. Uma câmera lenta aqui, quando a letra pedia, um enquadramento pensado, mas sem abrir mão do peso documental de tudo aquilo. E não tinha nenhum ator profissional não, viu? Era só os amigos do Brown e alguns presos de verdade, o que dava pra esse clipe uma textura que você simplesmente não consegue fabricar num estúdio qualquer, não importa a quantidade de grana que você tenha. E o resultado final tem uma pegada meio olhar no buraco da fechadura, sabe? Uma coisa que parece que não era pra gente ter visto, só que isso foi parar na TV aberta brasileira. Como aconteceu em Vigário, como aconteceu na Candelária, e em São Paulo acontece de monte também, tá ligado? Mas uma parte da história do Brasil que foi escrita com sangue. Em janeiro de 98, o clipe estreia no programa Yo, da MTV. E vamos ser sinceros aqui, o clipe é assustador, violento, uma porrada na cara. Não tem como deixar isso aqui passando no fundo enquanto você tá almoçando, sabe? Porque rola um desconforto. É tipo uma batida de carro na estrada que não é legal de ver, mas é impossível de desviar o olhar, sabe? Só que o que tinha de desconfortável tinha de cinema também. Porque até aquele momento o rap brasileiro era tratado como coisa de periferia, de gueto. Era aquela música que os moleque ouvem, mas não tinha relevância cultural e nem era considerado arte de verdade. Diário de um Detento quebrou isso em várias frentes. Era a primeira vez que as classes média e alta tinham que olhar pro rap e engolir. Isso aqui é arte, é documento e aconteceu de verdade. Mas aí vem a grande contradição, porque alguns meses depois, em setembro de 98, rolou o VMB, a grande premiação da MTV brasileira. Tapete vermelho, pá, indústria musical brasileira toda celebrando. E Diário de um Detento consegue uma nomeação. E os Racionais levam o prêmio daquele ano na categoria Escolha da Audiência. Tem gente que olha pra isso e diz, porra, mas peraí, isso aí não é contraditório? Racionais não eram os caras que passaram meia década recusando MTV, Globo, SBT, falando que não iam fazer parte do circo e tal? E daí eles vão e entram no palco do VMB pra pegar prêmio? E é bem contraditório, sim, mas sabe qual que é a beleza disso? Essa foi uma contradição calculada, porque eles foram lá pra sequestrar a cena. A MTV tinha montado aquele evento pra celebrar a indústria, os patrocinadores, o sistema. E aí, no meio da festa, o público, não os executivos, não a pessoal lá engravatado, o público vota num clipe que denuncia o Estado, que mostra 111 mortos, que não tem nada de comercial, nada de palatável. Eles subiram no palco e pegaram o troféu que o público deu. Até aquele momento, a história sobre o Carandiru era contada pelo Estado e pela mídia, mas Diário de um Detento criou uma contranarrativa tão poderosa que virou a narrativa principal. Inclusive, não dá pra negar que o clipe e a música ajudaram a derrubar o próprio Carandiru. Os Racionais contaram uma história e ajudaram a escrever um capítulo importante para a capital paulista. Essa faixa foi tão impactante para a história do Brasil que o livro Sobrevivendo no Inferno virou leitura obrigatória do vestibular da Unicamp em 2020. Sem falar que esse clipe chegou antes do Brasil transformar isso em estética oficial do cinema e da TV. Porque olha
olha a linha do tempo. 4 anos depois, vem Cidade de Deus, em 2002. Um dos maiores filmes da história do mundo. Sem exagero aqui, hein? Vá assistir o filme se você não viu. Nesse mesmo ano, sai Ônibus 174. No ano seguinte, em 2003, sai Carandiru, que leva o presídio pra telona, com um elenco gigante. E claro que não dá pra esquecer de Tropa de Elite, que de um jeito bem torto vira meme, frase, debate de bar e deixa essa coisa de polícia e periferia como um assunto de cultura pop. O ponto é, antes de virar franquia cultural, antes de virar tema aceitável, Diário de um Detento já tinha feito o mais difícil. A música tinha enfiado essa realidade na vitrine, no meio do dia do brasileiro médio, no meio do canal da juventude que tava crescendo. Diário de um Detento escancarou uma ferida que parece que nunca fechou no Brasil. Em 2002, os Racionais foram se consolidar com o disco Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, ainda sem aparecer na TV e quase sem tocar no rádio comercial. Mas aí, consolidado, a periferia tinha finalmente ganhado uma voz própria. Porque até ali, quem que contava a história da periferia? O Jornal Nacional, o Fantástico, sempre com aquela aura de safari urbano, gente de fora olhando pra dentro, decidindo o que era importante, o que era relevante, como enquadrar. Diário de um Detento inverteu isso. Era a periferia dizendo, agora eu conto essa porra. E o mais louco é que eles usaram o sistema contra o próprio sistema pra entrar no Carandiru. Usaram a MTV pra alcançar a classe média e transformaram a festa da indústria numa denúncia ao vivo. Foi um cavalo de Troia perfeito. E quando o sistema percebeu, já era tarde. Quase 3 décadas depois, 30 anos, qual que é o cenário? A MTV Brasil, infelizmente, morreu, mas o rap sobreviveu. Os Racionais estão para lançar um disco novo, ainda nos termos deles, como sempre foi. Porque enquanto tiver Carandiru para ser lembrado, vai ter Racionais para não deixar esquecer.